Hoje falaremos sobre Raabe. Você já ouviu falar sobre essa mulher? Você sabe por que ela foi uma mulher extraordinária? Vamos juntas mergulhar nessa história que é tão incrível. Quando pensamos em alguém que tem influência, o que vem à sua mente? Provavelmente alguém famoso, alguém muito conhecido, uma pessoa que julgamos ser extremamente inteligente, ou alguém que esteja em alguma posição de destaque, como um líder, um chefe, um pastor. No entanto, Raabe foi o oposto de tudo isso. E mesmo assim, foi uma mulher influente. Pela fé, ela se arriscou a fazer uma escolha ousada e agiu em favor do povo de Deus. E assim foi capaz de influenciar a sua geração e as outras gerações que viriam. E o mais legal dessa história é que Raabe era a pessoa mais improvável, porém foi a que exerceu a maior influência naquele momento. E a sua história aconteceu assim. O povo de Israel estava prestes a entrar na terra prometida após ficarem peregrinando no deserto por 40 anos. Moisés, que era o líder do povo, tinha acabado de morrer e Josué assume a liderança para conduzir Israel até Canaã. Antes de entrarem e conquistarem a terra de Canaã, 2 espiões enviados por Josué foram até Jericó para trazer informações a respeito daquele local com o intuito de preparar o povo para a batalha. E a preocupação deles com Jericó era porque ela era uma cidade extremamente importante e era fortemente protegida também. Ao chegarem lá, os espiões se escondem na casa de Raabe. Raabe não descendia de uma família que acreditava no Deus verdadeiro. Raabe pertencia ao povo cananeu, um povo pagão que estava longe de Deus e dos costumes do povo de Deus também. Outro fato sobre Raabe é que ela ganhava sua vida como prostituta. E sua casa, que era uma hospedaria, também era um prostíbulo. E o sucesso do negócio de Raabe se dava pela localização de sua casa, que ficava num lugar principal do muro da cidade de Jericó. Tanto os viajantes que entravam na cidade como os que saíam dela passavam por sua casa. Digamos que ela tinha um ponto privilegiado para o seu negócio. Josué manda seus espiões até esse lugar porque lá era um local muito importante na cidade. Porém, quando o rei de Jericó fica sabendo que tinha espiões de Israel na cidade, ele manda uma mensagem para Raabe dizendo para ela mandar aqueles homens embora. No entanto, Raabe decidiu esconder os espiões em sua casa. E assim eles conseguiram escapar sem serem pegos pelo rei de Jericó. Nesse momento, nós vemos que Raabe precisou fazer uma escolha muito importante. Eu diria que foi a maior escolha de sua vida. Ou ela deveria esconder os espiões e correr o risco do rei descobrir, ou ela poderia entregar os espiões e correr o risco de ir contra o rei de Israel. Raabe então decide crer em Deus, e essa escolha que ela fez foi capaz de mudar toda a sua história. A Bíblia fala que Raabe sobe ao telhado de sua casa, onde os homens estavam escondidos, e ela faz um pedido para eles. E ela diz assim: assim como eu ajudei vocês, por favor, ajudem a minha família. E eles garantiram que sim, que ela e sua casa seriam poupadas no momento em que Israel conquistaria aquela terra. Raabe ajuda aqueles homens a fugirem, orientando para que eles ficassem escondidos ali por 3 dias, para então continuarem sua viagem. O que ela precisava fazer, para garantir a salvação da sua família, além de ajudar aqueles espiões a fugirem, era o seguinte: ela não poderia contar para ninguém sobre os planos daqueles espiões e no momento da invasão à cidade, ela teria que colocar toda a sua família dentro de casa. E ela deveria também amarrar um cordão vermelho na janela, pelo qual aqueles homens fugiram. A fé que Raabe demonstrou em Deus fez de uma prostituta a salvadora de sua família. E olha o que está escrito em Josué, no capítulo 6, versículos 22 a 25. Josué disse aos 2 homens que tinham espionado a terra: entrem na casa da prostituta e tirem-na de lá, com todos os seus parentes, conforme o juramento que fizeram a ela. Então os jovens que tinham espionado a terra entraram e trouxeram Raabe, seu pai, sua mãe, seus irmãos e todos os seus parentes. Tiraram de lá todos os da sua família e os deixaram num local fora do acampamento de Israel. Depois incendiaram a cidade inteira e tudo o que nela havia, mas entregaram a prata, o ouro e os utensílios de bronze e de ferro ao tesouro do santuário do Senhor. E Josué poupou a prostituta Raabe
e a sua família e todos os seus pertences, pois ela escondeu os homens que Josué tinha enviado a Jericó como espiões. E Raabe vive entre os israelitas até hoje. Além de os espiões terem honrado seu pedido e salvado toda a sua família, Raabe passou a ocupar o lugar da mais alta honra dos israelitas. Seu nome encontra-se na galeria dos heróis da fé, em Hebreus 11, juntamente com Noé, com Abraão, com Sara, com Isaac e com Moisés. Agora, um aspecto interessante na história de Raabe é sobre o que aconteceu com a sua casa. Vocês já pararam para pensar que o muro inteiro da cidade caiu, menos a casa dela? Enquanto o muro desmoronava ao redor da família de Raabe, a sua casa permaneceu intacta. Os espiões honraram o pedido de Raabe para que não a prejudicassem nem a sua família, porém, nenhum deles tinha um controle de como o muro da cidade cairia. Já imaginou a situação? Todos dentro de casa, os muros da cidade caindo ao seu redor e sem poder sair correndo dali, porque justamente eles foram instruídos a isso, que não saíssem de casa. Imaginem só o desespero de Raabe e de toda a sua família. Alguns dizem que Raabe demonstrou fé ao esconder os espiões, mas não foi somente isso. A sua maior fé foi ter permanecido dentro de casa enquanto as paredes ao redor dela desmoronavam. Deus derrubou o muro todo enquanto protegia a parte onde a família de Raabe estava. Enquanto toda a cidade caía e vinha abaixo, Deus protegeu Raabe e sua família. Por fim, ela se casou com um respeitável construtor e arquiteto chamado Salmão, fundador da cidade de Belém. Raabe também foi mãe de Boaz, que gerou Obed, que gerou Jessé, que gerou o rei Davi. Por isso ela é citada na genealogia de Jesus, em Mateus, no capítulo 1. Raabe foi uma mulher extraordinária. Uma mulher que decidiu que sua vida não poderia ter o fim trágico como aquele que estava preparado para sua cidade. Ela fez uma escolha e agiu crendo em Deus. Decisões decidem destinos. E Raabe reescreveu a sua história e também de toda a sua família. A escolha dela influenciou não só a família dela ali naquele momento, mas a todos nós. A história de Raabe nos ensina que ninguém está fora do alcance da graça de Deus. Mesmo no meio de julgamento de Jericó, Deus estava estendendo a sua mão para salvar uma prostituta que se voltava para ele com fé. Glória a Deus por isso. A cada dia que acordamos, nós precisamos fazer escolhas. Escolhas que nos conduzirão naquele dia, escolhas que nos conduzirão naquela semana ou escolhas que nos acompanharão a longo prazo. A minha pergunta no dia de hoje para você é: como suas escolhas e atitudes têm influenciado quem está ao seu redor? O que eu espero é que todas as nossas decisões e escolhas possam ser movidas pela fé e sempre estarem firmadas em Deus. Faça uma escolha nesse dia, uma escolha que poderá mudar a sua vida. Escolha ser influenciada por Deus e pela sua palavra, pois só assim você exercerá uma influência positiva e a sua casa permanecerá de pé. Que Deus te abençoe.